No anime, nós já vimos o Yuya conseguir alguns familiares bem fofinhos e bonitinhos, como o Knight e o Akatsuki, por exemplo, onde eles entrariam para a família do Yuya para que ele não se sentisse mais sozinho. E com isso, no decorrer da série, Yuya encontraria alguns monstros muito poderosos, fortíssimos por sinal, meus amigos, monstros poderosíssimos e, claro, overpowers, que entrariam para a sua família depois de serem domesticados por ele. Naquelas, domesticados entre aspas, porque não é bem assim que funciona. Porém, é aquilo, Yuya não parou apenas com Akatsuki e Knight não, meus amigos, tem mais. Além de que, mesmo sobre o Knight e o Akatsuki, com certeza tem coisas que você provavelmente não sabe ainda. Então hoje eu terei que mostrar tudo sobre todos os familiares de Yuya em Sekai Deshi Skill para vocês, e com certeza tem alguns cabulosos que vocês vão gostar de ver. Onde, se eu tivesse que começar com algum deles, eu acho que eu começaria com o seu like aqui embaixo, hein, meus amigos. Deixa o seu likezão bolado e se inscreva no canal, porque assim você me ajuda demais e sabe que é muito importante pra mim. Então me apoie, deixa o seu like, se inscreve no canal e agora, bora pro vídeo. Então, que tal nós começarmos pelo mais amado, aquele que todos nós gostamos e, claro, o mais fofo de todos, talvez o mais fofo de todos, que seria o Knight, o nosso lobinho escuro que nós tanto amamos. Yuya conheceu o Knight na época em que ele estava mais solitário ainda. Ele ainda não tinha se aproximado das pessoas da escola, e muito menos conhecido Lexia e os outros, e ainda não era tão próximo deles assim. Logo, em uma de suas explorações, Yuya escutaria barulhos e iria verificar o que era isso, e assim ele acabaria vendo uma cena um tanto quanto diferente para ele, uma cena tanto peculiar e estranha, mas que prontamente ele se mexeria para ajudar. Um monstro enorme, um rei orc, estava atacando um pequeno lobo negro, que estava muito ferido e obviamente prestes a morrer nas mãos daquele porco gigante que queria brincar com ele. Yuya primeiramente hesitou ao salvar o lobo, afinal o orc era um monstro muito poderoso e ele não sabia se poderia lutar contra ele de uma forma ou de outra. Mas ao ver que o lobinho estava prestes a ir de arrasta pra cima, Yuya decide se mover e ele decide ajudar aquele lobinho. Aqui o Yuya havia superado a sua primeira barreira, meus amigos, porque ultimamente ele estava meio paia, sabe? Ele estava meio tipo depresso, eu tenho que matar monstros, quero lutar contra monstros, normalmente eu nem lutaria contra monstros e não sei o que, matar outras pessoas e tal. Aqui ele estava em uma fase meio depressiva, meio pra baixo, sabe? E então lutar contra esse monstro, esse orc, é meio que o primeiro passo para ele sair dessa fossa, sabe? Assim, ele decidiu que iria peitar esse monstrão, pegou sua lança absoluta, já fez o Shazam, carai. Jogou a lança absoluta em seu primeiro ataque, e então correu para lutar contra o orc. Porém, enquanto ele chegou lá, o monstro já havia morrido. Um monstro, um rei orc de nível 600 e muito mais forte do que Yuya, morreu para apenas um ataque de sua lança absoluta, o que, é claro, deixou muito surpreso. Porém, agora não era hora de ficar surpreso, o lobinho estava ferido e estava próximo dele. Logo, o Yuya se aproximaria amigavelmente do lobo, e então daria para ele um pouco de seu extrato de ervas medicinais do sábio, a famosa poção de cura, e assim ele acabaria por curar o lobo, onde até mesmo o lobinho estranharia tudo isso acontecendo do nada. E ao fazer um carinho na cabeça do lobo após o salvar, aparece uma mensagem, um pop-up na frente de Yuya: você adquiriu a habilidade Domador, do nada por acaso. Muito fácil, muito simples. E assim o Yuya descobre que, ele acabou de domesticar esse lobinho, porque o Black Fenrir se tornou o seu familiar. Exatamente, aqui o Yuya salvou o bichinho e foi fazer um carinho nele, e assim, sem querer absolutamente do nada, ele doma ele e descobre não ser um lobo, não ser um cachorro, mas ser simplesmente um Black Fenrir. E você sabe que Fenrir é uma raça lendária, uma raça divina em várias outras obras por aí, então ele ser um Black Fenrir filhotinho é muito bom para todos. E inclusive, aqui, mesmo com esse tamanho, o Knight já era um monstro de nível 500, com todos os seus status acima dos 10.000. O lobo já era muitas vezes mais forte do que o Yuya, esmagadoramente mais poderoso que o Yuya, e ele ainda assim estava apanhando para aquele rei orc. Pensa a merda que daria caso o Yuya não tivesse a lança absoluta. Meus amigos, eu não posso nem pensar no que aconteceria aqui. E eu acho que eu pulei um pouco da explicação sobre o nome, mas é aquilo. O Yuya domesticou o lobinho, aí ele olhou pro lobinho, não tem um nome, tenho que dar um nome. Aí ele olhou pro lobinho, viu que ele tem um pelo muito escuro, olhos escuros que brilham bastante, parecendo o céu noturno, então ele falou Night, céu, noite escura. Com isso, no fim do dia, o Yuya voltaria para casa com um ótimo loot do rei orc, que inclusive é uma escova que ele usa para escovar o Knight, ou seja, tudo casou perfeitamente, ganhou um pet e ganhou uma escova para pentear o pet.
tranquilamente, ganhou um loot absurdo e ganhou um novo familiar que entraria para sua família e nunca mais o deixaria sozinho. O Knight é muito próximo de Yuya e o ama profundamente, sendo extremamente obediente em suas ordens, onde ele se destaca mesmo dentre os seguidores do Yuya por ser muito inteligente e agir com um ótimo bom senso conhecendo o seu mestre. E inclusive, o Knight tem muitas habilidades muito poderosas como mordidas, arranhões, controle mágico, poder usar magia sem encantamento, sabe? Não precisa fazer o canto para lançar magia, é só simplesmente lançar magia. Ele pode controlar perfeitamente a sua magia depois de aprender ela. E claro, ele tem a bênção, a autoridade divina do Deus Lobo da Noite. E agora, com o Knight ao seu lado, as coisas não mudariam muito, meus amigos. Yuya cuidaria dele e exploraria, voltaria para a Terra, viveria sua vida e voltaria para o outro mundo. Assim a rotina se seguiria. E assim, em mais um dia comum, o Yuya e o Knight voltariam para a floresta, derrotariam monstros, explorariam e fazer o de sempre. Afinal, é um hobby do Yuya explorar, matar monstros e conhecer mais desse mundo. E em uma dessas explorações, o Yuya encontraria uma clareira na floresta, um espaço aberto que ele achou deslumbrante, com um longo lago também, sendo praticamente um paraíso dentro desse inferno que é a floresta. Além de que não havia monstros por perto, afinal ele havia acabado de caçar na área, ou seja, uma área tão bela e meio que segura, digamos assim, porque ele caçou todos os monstros, era perfeito pra descansar um pouco, sabe? Vou dar aquela relaxada marota porque ele merecia fazer isso. Assim, o Yuya decidiu que seria uma boa ideia tomar um banhozinho ali, dar aquela relaxada e ficar tranquilo. Ele usaria o seu item de drop, aquele que cria banheiras, onde eu não lembro qual monstro dropou ele, mas que é muito bom por sinal. Yuya criaria uma fonte termal, e então entraria com o Knight para aproveitar o relaxamento do seu banheiro junto com aquela vista. Porém, no meio desse banho, do nada, o Yuya escutou uma voz que não deveria estar escutando. Yuya olhou pro lado e simplesmente viu, do nada, um porco vermelho. E o porco ainda estava relaxando nas fontes termais, tá? Segura o bichinho, meus amigos. O cara é potente, tá? E claro, porque o porco era muito fofo e lindo de se ver, o Yuya não levantou a guarda contra ele, até porque o porquinho também estava todo relaxado na banheira. Assim, ele até mesmo acariciou o porco, achando ele muito fofinho e adorável de se ver pela primeira vez. E durante essa interação amistosa, onde é claro que o Yuya estava sendo muito amigável com ele, apareceu aquela mensagem, a famosa mensagenzinha pop-up. Você domesticou um Mouju. Ou seja, o Yuya domesticou do nada o porquinho que apareceu do nada em sua banheira. Fala se isso não é aleatório, meus amigos. Isso aqui é muito bom, cara. Além disso, Yuya também olharia para as habilidades do porquinho, onde simplesmente o bicho é um monstro de nível 490, meus amigos. Outro monstro poderosíssimo adicionado para a party. Porém, ele também era todo quebrado, onde o seu maior foco de status era em sua magia, sendo mais um monstro mágico do que uma besta lutadora, afinal seu ataque e defesa eram muito pálidos em comparação com seu status mágico. E aqui, é claro, o Yuya só pode pensar em uma coisa: como carambolas ele pôde domesticar esse porquinho do nada? Afinal, ele só literalmente acariciou sua cabeça e pá, domesticado. Fácil assim? Além disso, o porco também fez mó cara confusa, porque ele não sabia que tinha sido domesticado até que falaram pra ele. Aí ele fez uma cara confusa, aí ele parou, pensou bem, pensou nas vantagens e fez assim, ó. Simplesmente, o porco pensou por uns 3 minutos e pensou, tá bom, me domestica, me leva com você porque esse banho aqui tá muito relaxante. E assim, com o porco relaxando e aceitando o Yuya tranquilamente, o Yuya relaxou também e decidiu acolher aquele porquinho, o chamando de Akatsuki e entrando um novo membro para a sua família. E eu gosto muito do Akatsuki simplesmente pelo fato de ele ser o cara mais aleatório do grupo, meus amigos. Fala se não é aleatório. O Yuya foi e armou um banho, tomou um banho, do nada um porco aparece no banho e é domesticado por ele. Tipo, não tem lógica, o cara só apareceu. De onde ele veio, que é o pai dele, só apareceu, tá ligado? É muito bom isso. O Akatsuki também é extremamente orgulhoso e quer que Yuya sempre o elogie, onde ele fica todo se achando mesmo quando nem é ele quem fez tal ação, sendo a comédia para o grupo. Porém, ele também traz todos os tipos de encontros afortunados para Yuya. Ele é como se fosse um porquinho da sorte, então ele é muito bem-vindo com suas habilidades. O Akatsuki também tem várias habilidades incríveis, como controle mágico, exorcismo, remoção de maldições e santuário, sendo alguém bem focado em magia de suporte e auxiliando muito o grupo. E então, depois do Akatsuki, o próximo contrato do Yuya seria com Ouma, o dragão do Gênese, e só por esse nome você já sabe que ele é sinistro, certo, rapaziada? Pô, dragão
do Genis. E o que é Genis? O que é o dragão? Mano, ó, o negócio tá bom, tá? O negócio tá bom. Agora, Yuya estava em um vale, onde era dito que um lendário dragão estava adormecido. O famoso plot que a gente vê em vários lugares. Um vale, uma montanha e um dragão adormecido. Acontece nas melhores obras. E naquele vale, o Yuya estaria com as garotas, lutando, explorando, viajando e caçando monstros. O de sempre, o famoso hobby que eles têm, que eu não sei qual hobby é esse de matar monstros. E então, mais tarde, durante o acampamento, quando eles pararam para comer, algumas coisas bem interessantes e amedrontadoras começaram a acontecer. Primeiro, um rugido enorme começou a ser soado, não parecia nem de um monstro e nem de animais, e era muito amedrontador. E inclusive, assim que ouviu esse rugido, o Akatsuki imediatamente implantou sua habilidade de santuário para, é claro, proteger a Kaori, que era apenas uma humana comum no meio daqueles monstros que eles eram. E esse rugido não era apenas o prenúncio de algo vindo até eles, muito pelo contrário, o rugido em si já era quase como um ataque, árvores rachando, o solo quebrando, os lagos inundando, tudo estava um caos. Apenas um rugido jogou todo o grupo e tudo ao redor deles no maior caos possível, onde no meio de toda essa confusão, simplesmente, do nada, surge um dragão gigante, meus amigos. Um dragão simplesmente surgiu na visão do grupo. Um dragão que, assim que eles viram, eles souberam, não era uma imitação, não era uma subespécie, e não era tipo, sei lá, uma máquina ou algo do tipo. Era simplesmente um dragão verdadeiro. E esse dragão gigante, que se assemelhava em muito a um prédio, estava caindo de lado, batendo nas rochas do vale e quebrando tudo em seu caminho, o que contribuiu ainda mais para o caos que estava rolando aqui com o Yuya em companhia. E no meio disso tudo, o Yuya escutou a voz. O dragão estava falando com ele em sua cabeça, onde, é claro, saber que ele poderia falar, se comunicar com esse dragão, o relaxou demais, cara, porque até agora ele pensou, putz, perdemos, putz, morrendo, acabou nossa vida. Porém, se ele poderia conversar, dialogar, aí a coisa muda de figura, certo? Ele conversa com o dragão e troca aquele lero com ele, tá ligado? Faz aquela amistosidade e tudo mais, e descobre que o dragão não quer eles, não quer matar eles ou qualquer coisa do tipo. Ele sentiu o cheirinho da comida do Yuya e quer comer a comida que ele preparou para o acampamento. Exatamente. O dragão só queria um curryzinho, meus amigos. Só queria um curryzinho, cara. Tudo isso apenas por um pratinho de comida, meus amigos. Você rejeitaria esse pobre dragão? Porque eu não rejeitaria, né? Fazer o quê? Eu sou uma pessoa de boa índole. Porém, é aquilo. O dragão é do tamanho de um prédio, meus amigos. Então, pra fazer um prato de comida pra ele, teria que ser um prato do tamanho de uma casa, praticamente. E vendo que não poderia alimentar ele normalmente, o Yuya fez o seguinte, ele pegou uma pílula que ele havia adquirido anteriormente e jogou na boca do dragão. E assim, o dragão começou a encolher imediatamente. Encolher, 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 até chegar a um tamanho muito parecido com o Knight e o Akatsuki, talvez até mesmo um pouco menor do que eles. E bom, agora com o dragão pequenininho do tamanho que poderia sim realmente comer com eles, eles comeriam, conversariam, o Yuya contaria a sua história para o dragão, sobre como ele é de outro mundo, não sei o que, essas paradas tudo que vocês já estão ligados, que ele conta pra todo mundo praticamente. Onde com isso, depois da bela refeição, o dragão vai agradecer ao Yuya pela comida, mas foi aí que o dragão cometeu um erro, meus amigos. Ele fez um ato de gratidão para o nosso protagonista, e você já sabe como o sistema desse mundo é meio estranho, certo? Então, apenas agradecer o Yuya pela comida que ele fez o dragão ser domesticado por ele. Onde, inclusive, quando o Yuya leu a mensagem de que ele havia domesticado o dragão nem sabia que tinha sido domesticado ainda, pra vocês terem uma ideia, meus amigos. E por ser um dragão, obviamente, o Oma tem um grande complexo de superioridade. É praticamente que ele precisa estar acima dos outros para satisfazer seu ego como um dragão, como uma raça superior, como um ser superior. E por causa disso, quando ele abriu seu status e viu que ele tinha sido domesticado por um humano, meus amigos, o orgulho foi ferido, o bichão ficou nervoso. Nesse momento, o dragão se sentiu extremamente humilhado, ele estava pronto para destruir todo mundo se necessário, porque ele estava muito nervoso mesmo. Porém, é aquilo, o Yuya é um Masterchef graças às suas habilidades culinárias, e o dragão se apaixonou completamente pela sua comida, e assim o dragão resolveu abandonar esse pensamento de destruir o mundo, e se tornou um dos companheiros do Yuya. Sendo um dos companheiros do Yuya, ele normalmente não se envolve nas batalhas, até porque isso tiraria
toda a ação da série de alguma forma. E o Oma também acha Yuya muito interessante e misterioso, porque Yuya por algum motivo cheira como ele. Com o tempo, o Oma passou a adorar a companhia do Yuya, se divertindo muito sempre que o mesmo entra em problemas e encrencas. Porém, ele evita deixar o Yuya com raiva, porque ele sabe que assim os sermões vão vir daquele jeito. Onde inclusive o Oma uma vez comentou, meus amigos, quando ele reconheceu a raça do nosso queridíssimo Knight. Ele disse que os Fenris, no caso os Black Fenris, os Fenris negros, são extremamente poderosos. Um adulto pode rivalizar tranquilamente com um dragão. Ou seja, o nosso Knightzão boladíssimo pode sim rivalizar com o próprio Oma no futuro. E claro, não esqueçamos, ele está sendo criado pelo herdeiro do sábio e o herdeiro do santo dos chutes. Ou seja, o Knight não é pouca coisa não. Porém, os familiares não acabam aqui, porque além dele existe outro, no caso, talvez existam outros. Esse é um tópico que é meio estranho, que em alguns lugares da internet eu vi que possuem mais 2 familiares, que seria Ciel e Kuro, porém nós não temos informações sobre eles. E o Nath do Discord, que leu a novel e sempre me ajuda com os roteiros, disse que só tem mais um familiar, que seria o Fly, esse passarinho muito fofo. Então é aquilo, eu vou confiar no Nath e falar que existe mais um familiar, que seria o Fly, que também, infelizmente, não temos informações sobre ele. Agora quanto a Ciel e o Kuro, caso eles realmente sejam novos familiares não apresentados ainda, aí sim, quando saírem informações, eu posso vir trazer para vocês. E por isso é muito importante você se inscrever aqui no canal, meu amigo, porque se inscrevendo você fica por dentro de todos os meus vídeos. E eu sei que tem muito vídeo que eu sei que você vai gostar. Eu também quero que você comente aí embaixo qual o seu familiar favorito, porque olha, na minha opinião, o Knight é muito bom, mas o Akatsuki, meus amigos, o Akatsuki é muita resenha, o cara é muito comédia e eu adoro o Akatsuki. Aquele porquinho vermelho tem o meu coração inteiro, então comenta aí qual deles você prefere, o dragão, o lobo ou o porquinho resenha. Comenta aí que eu quero saber. Deixa o seu likezão também que me ajuda muito, meus amigos. O seu gostei, o seu like aqui embaixo me ajuda muito e apoia muito o meu canal e o meu trabalho. Então deixa o seu like, se inscreva, comente aí embaixo e agora eu me despeço de vocês. Aquele abraço, um beijo e até a próxima.